Olá, você já pensou em montar um negócio? Quer fazer sociedade com um amigo? Cuidado, os números do Sebrae revelam que 130 mil empresas são abertas todos os anos e outras 73 mil acabam fechando. E o principal motivo são as brigas entre os sócios. Para falar sobre o assunto, convidamos Jair Gevaer, advogado especialista em sociedade e que está lançando esse livro, Manual do Sócio, tudo o que você precisa saber antes de iniciar ou terminar uma sociedade. Então, Jair, vamos começar falando antes de iniciar, né? Dar essa dica para antes de iniciar uma sociedade. Como que a pessoa escolhe um sócio? Pode ser um amigo, como eu falei no começo? Geralmente é o que as pessoas pretendem, né? Fazer uma sociedade com um amigo. É verdade, Tatiana. Em geral, as pessoas pensam na sociedade, muitas vezes com uma falsa expectativa redentorista, ou seja, que aquele negócio vai resolver alguns outros problemas da vida dela, etc. Muito raramente a pessoa se aventura nesse campo societário, nesse campo dos negócios, em razão de uma constatação da necessidade efetiva de realizar aquele negócio pela sua causa econômica, etc. E aí vem a grande preocupação, ou seja, quem eu escolho? Muitas vezes, ao invés de escolher alguém que possa te trazer uma contribuição efetiva no campo do negócio, e porque o seu objetivo não está muito claro, você busca alguém que te traga um outro tipo de conforto. Um conforto emocional, um conforto de apoio. E aí a escolha pode recair num amigo, num parente, às vezes na mulher, às vezes no cônjuge, né? Às vezes no namorado. Né? E muitas vezes a partir de uma projeção que a pessoa faz sobre eventuais qualidades que ela imagina que aquela outra pessoa tenha. Só que essas qualidades, que podem até existir, em geral existem, elas, quando se referem ao negócio em si, elas acabam não se revelando práticas, não se revelando exatamente na mesma medida que eram identificadas antes. Então, o que eu aconselho nesse particular é que as pessoas coloquem à prova esse seu objetivo, que elas se questionem. Eu penso que o autoconhecimento é uma chave fundamental para que, inclusive no campo dos negócios, as coisas deem certo. O que você está falando é que geralmente as pessoas conversam, muitas vezes até num barzinho, tomando uma cerveja, vamos montar uma sociedade? Vamos. E ninguém senta antes para definir e conversar o que você espera da sociedade, o que eu espero da sociedade. Isso é muito importante. É o que eu percebo, e o curioso é que isso não acontece apenas num nível menos sofisticado ou de um porte menos avantajado do negócio. Desde o negócio mais simples, menos significativo em termos financeiros, até o negócio mais sofisticado, de maior vulto, é muito difícil que o sócio, é pouco comum, diria melhor, que o sócio tenha uma consciência assim apurada do benefício propriamente econômico que a sociedade lhe trará. Não é? Porque nós não podemos perder de vista que quando se inicia uma sociedade, inicia-se um projeto mercantil, um projeto industrial, um projeto de prestação de serviço, um projeto comercial, que vai ter uma vida que é independente da vida dos sócios. Você terá funcionários, você terá colaboradores, você terá fornecedores, você protagonizará contratos de locação, por exemplo, de compra e venda, de estoque, etc. Você demandará serviços e proverá serviços. E a partir de um determinado momento você tem a sociedade funcionando e as pessoas vão descobrir, com ela andando, qual era realmente o objetivo que elas buscavam. Costuma ser assim? Costuma ser assim. Precisa ser assim? Não necessariamente. É claro que há uma certa margem de incerteza. Mas o que eu defendo, fundamentalmente no livro, que é fruto de uma longa experiência em discussão e elaboração de contratos sociais, é que o contrato seja usado como uma ferramenta para que se discuta esta sociedade como um modelo teórico. Discutir a sociedade que eu quero é diferente de fazer a sociedade que eu quero. E ao discuti-la, nós podemos perfeitamente nos antecipar a problemas que elas possam ter. Quer dizer, eu entendo que o contrato social pode ser um meio, um veículo de descoberta da minha aptidão, da minha vocação e da vocação do meu sócio para que as coisas realmente aconteçam como devam acontecer. O que você está falando é colocar no papel mesmo, prever todos os problemas que possam acontecer
e definir regras já no contrato, antes de montar a sociedade. Como se fosse um contrato pré-nupcial, digamos assim. Como se fosse um contrato pré-nupcial, e é preciso que tenhamos em mente que esse contrato pré-nupcial, imagine você chegar para a pessoa pela qual você está apaixonado, que o noivo, e dizer, olha, tudo bem, a festa, os docinhos, a banda que vai tocar no casamento, mas vamos estabelecer as cláusulas do nosso contrato se nós nos divorciarmos? É claro que isso trará um impacto, e é preciso uma certa maturidade para entender que quando se trata disso, não se está augurando o fim do casamento. Se está apenas tentando prevenir certos aspectos práticos. Então, é preciso que se entenda também aí que o direito, ao contrário do que este falar altissonante dos advogados, dessa linguagem que por vício nós usamos, o direito ele não é para bonito, não é? Guimarães Rosa dizia num dos seus livros que o sapo tem aquelas pernas longas, não é por boniteza, dizia ele, é por precisão, não é? Porque ele anda aos saltos. Ou seja, essas nossas palavras empoladas, etc., não podem esconder que a verdadeira função do direito é prover a segurança das pessoas. Então, se nós formos mais ao real concreto, entendermos esse contrato como algo que deva prever situações corriqueiras, situações reais, como, por exemplo, até quando eu pretendo permanecer no casamento? É certo que na sociedade. É certo que por questões religiosas, o próprio casamento, segundo certas crenças, ele é indissolúvel. Mas a sociedade não pode ser. Não pode ser, não que eu concorde com a indissolubilidade, seja do casamento ou da sociedade. Mas se no casamento nós não podemos prometer para a vida inteira, e é uma constatação a que chegamos no dia a dia, imagine você na sociedade. E esses sócios, eles devem devem ter a mesma profissão, devem ter a mesma função na empresa? Como devem ser as características desses sócios? Depende do tipo de negócio. É possível que eu precise de um sócio meramente capitalista. E este sócio ele pode ser homem, mulher, feio, bonito, chato, inteligente ou não. E o importante é que ele tenha capital e que esse capital tenha uma disponibilidade para permanecer no negócio pelo tempo necessário para gerar os lucros. É possível que eu precise de um sócio que tenha uma formação técnica na mesma área que eu tenha, ou numa área completamente diferente, ou numa área oposta que eu tenha. Mas não é o ideal que eles façam exatamente a mesma coisa. É melhor que eles sejam complementares. Sempre. E a grande pergunta é a seguinte, a primeira delas, eu preciso de um sócio. Eu preciso, e por que é que eu preciso? Porque ele me dá segurança, ótimo. Então, estabeleça no contrato social. Tenha um contrato que privilegie a função segurança. Para que quando ela desapareça, e se esse sócio se despedir da sociedade, essa despedida se faça sem que a sociedade acabe. Compreende? Não há uma fórmula pronta. A fórmula pronta é aquela que vai permitir, junto com o advogado, a discussão junto com o advogado, do que é mais conveniente. Percebe? E como há vários tipos de sociedade, é preciso saber se aquele negócio que eu vou explorar, por exemplo, restaurante, ao contrário do que parece, eu tenho sido procurado muito nesta área específica do comércio, porque está havendo um processo civilizatório, segundo os economistas, em que o dinheiro corre mais pelo mercado e as pessoas demandam mais por serviços de alimentação, bebidas, etc. Restaurante é alguma coisa muito técnica. Não se trata apenas de ser um bom cozinheiro, de ter bom gosto e saber misturar os ingredientes. Tem a questão de como conservar os alimentos, do tempo de preparo, se é o tamanho da cozinha que eu tenho adequado para que eu prepare os alimentos ali mesmo, se eu tenho que prepará-los previamente. Ok, então... Administrar tudo isso, né? Administrar, treinar o pessoal adequado, porque envolve higiene, envolve o tempo de suportabilidade daquele alimento ao meio ambiente. Compreende? É uma série de questões que tem que envolver uma cuidadosa análise prévia. Independentemente de eu adorar as tortas que aquela minha amiga faz no final de semana. Porque uma coisa é fazer torta no final de semana e ter o sonho de abandonar o emprego público para ter um negócio. Outra coisa é este negócio funcionar. E é por isso, desculpe, Tatiana, que você traz aquela estatística do início. Tantas empresas fecham antes de terminar o primeiro ano. Porque não se pensa em tudo isso. E essas regras devem ser usadas também para uma sociedade que tenha vários sócios.
Isso também acontece. Sim, o grupo de amigos resolveu montar um negócio. Perfeitamente. Aí é preciso que se entenda que a sociedade... Veja, Tatiana, nós vivemos num ambiente em que hoje os juros da economia brasileira, há uma luta muito grande, estão chegando a um patamar próximo dos países civilizados, economicamente civilizados. Antigamente você colocava teu dinheiro em aplicações, em fundos de investimento, e ele te rendia 15%, 20%, hoje não mais. Então, as pequenas sociedades, as médias sociedades também são veículos, são elementos importantes de captação de poupança, porque podem te render mais do que 1%, que é o que uma aplicação sem risco hoje te traz, compreende? E o risco pode ser menor do que aquele da Bolsa de Valores. Então nós estamos entrando hoje num campo da economia em que alguns entre esses amigos aos quais você se refere podem ter interesse apenas em tirar no final do ano mais do que eles tirariam numa remuneração de juros bancários. Compreende? E aí é importante que se perceba que o contrato social passa a ser mais do que uma mera formalidade. E sim um documento ajustado como uma roupa de alfaiate para aquela situação específica daquele sócio, para satisfazer diferentes interesses. Agora, a este contrato nós só chegaremos se houver suficiente autoconhecimento e maturidade dos sócios. E é aí que o advogado tem que estar preparado para perceber que ele trata com pessoas de carne e osso, historicamente situadas, com expectativas, com esperanças, com utopias, que são, obviamente, movem o mundo, não é? Mas para colocar tudo isso numa medida justa. Jair, vamos fazer um intervalinho? Pois não. Daqui a pouco a gente volta e continua falando sobre sociedades. É um instante só.